Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 10 de maio de 2025, sábado, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha, através dos ensinamentos de Um Curso em Milagres. E hoje chegamos na lição 130, uma das mais intrigantes do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. É impossível ver dois mundos. Realmente é impossível ver dois mundos, né? Porque ou eu estou vendo o mundo com os olhos do Cristo, ou eu estou vendo o mundo com os olhos da carne, ok? Então vamos lá. A percepção é consistente. O que vês reflete o teu pensamento. E o teu pensamento apenas reflete a tua escolha do que queres ver. Os teus valores são determinantes disso, pois não podes deixar de querer ver o que valorizas, acreditando que o que vês existe realmente. Ninguém pode ver um mundo ao qual a sua mente não tenha dado valor. Então, primeiro eu valorizo o mundo que eu quero ver, depois eu vejo, ok? E ninguém pode falhar em contemplar aquilo que acredita querer. Mas quem pode realmente odiar e amar ao mesmo tempo? Quem pode desejar o que não quer que tenha realidade? E quem pode escolher ver um mundo do qual tenha medo? O medo necessariamente cega, pois essa é a sua arma. Aquilo de que tens medo de ver, tu não podes ver. Assim, o amor e a percepção vão de mão dadas, mas o medo obscurece o que existe com a escuridão. Assim sendo, o que pode o medo projetar sobre o mundo? O que pode ser visto na escuridão que seja real? A verdade é eclipsada pelo medo e o que permanece é apenas imaginado. Mas o que pode ser real nas cegas imaginações nascidas do pânico? O que poderias querer para que isso te seja mostrado? O que poderias desejar conservar em tal sonho? O medo tem feito tudo o que pensas ver. Toda a separação, todas as distinções e a multidão de diferenças que fazem o mundo segundo as tuas crenças. Elas não existem. O inimigo do amor as inventou. Quem é o inimigo do amor? É o ego, né? Mas o amor não pode ter nenhum inimigo. E assim elas não têm causa, não são nada, não têm consequência. Nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe. Nisto está a paz de Deus, né? Podem ser valorizadas, mas permanecem irreais. Podem ser buscadas, mas não podem ser achadas. Hoje não as buscaremos, nem desperdiçaremos este dia em busca do que não pode ser achado. É impossível ver dois mundos que não coincidem de modo algum. Busca um deles, o outro desaparece, mas um permanece. Eles constituem o raio de escolha, além do qual a tua decisão não pode ir. Só há o real e o irreal entre os quais escolher e nada mais. Hoje tentaremos não fazer transigências onde nenhuma é possível. O mundo que vês é uma prova de que já fizeste uma escolha tão abrangente quanto o seu oposto. O que queremos aprender hoje é mais do que apenas a lição de que não podes ver dois mundos. Ela também ensina que o mundo que vês é bastante consistente do ponto de vista do qual o vês. Todo ele é uma peça única, pois brota de uma única emoção e reflete a sua fonte em tudo o que vês. Hoje, por 6 vezes, em agradecimento e gratidão, damos com contentamento 5 minutos ao pensamento que põe fim a toda transigência e a toda dúvida, e vamos além de todas elas como se fossem uma só. Não faremos 1000 distinções sem significado, nem tentaremos trazer conosco uma pequena parte da irrealidade ao dedicarmos as nossas mentes a achar apenas o que é real.
Dá início à tua busca do outro mundo, pedindo uma força além da tua e reconhecendo o que é que buscas. Não queres ilusões. E vens para estes 5 minutos esvaziando as tuas mãos de todos os tesouros mesquinhos desse mundo. Tu esperas que Deus te ajude ao dizeres: é impossível ver dois mundos. Que eu aceite a força que Deus me oferece e não veja nenhum valor nesse mundo, para que eu possa achar a minha liberdade e liberação. E Deus estará presente, pois invocaste o grande poder infalível que dará esse passo gigantesco contigo em gratidão. E não falharás em ver os seus agradecimentos expressos em tangível percepção e verdade. Não duvidarás daquilo que contemplares, pois embora seja percepção, não é do tipo que os teus olhos jamais tenham visto antes por si mesmos. E saberás que a força de Deus te amparou quando fizeste essa escolha. Hoje descarta a tentação com facilidade toda vez que ela surgir, simplesmente lembrando-te dos limites da tua escolha. O irreal ou o real, o falso ou o verdadeiro. É o que vês e só o que vês. A percepção é consistente com a tua escolha e o inferno ou o céu vem a ti em unidade com ela. Aceita uma pequena parte do inferno como real e terás condenado os teus olhos e amaldiçoado a tua vista, e o que contemplarás é, de fato, o inferno. Mas a liberação do céu ainda permanece dentro do teu raio de escolha, para tomar o lugar de tudo o que o inferno quer te mostrar. Tudo o que precisas dizer a qualquer parte do inferno, seja qual for a forma que tome, é simplesmente isto: é impossível ver dois mundos. Busco a minha liberdade e liberação, e isso não faz parte do que eu quero. Então, aqui nessa lição, eu estou exercendo o meu livre-arbítrio de decidir qual mundo eu quero ver. Vou dar um exemplo prático para vocês. Vamos supor que alguém tenha feito algo para me prejudicar na minha vida, aqui no mundo fenomênico, né? Então, lá no meu trabalho, a gente está falando agora de trabalho, de vida profissional, teve uma pessoa que fez algo deliberadamente para me prejudicar, né? Na verdade, a pessoa está sempre fazendo algo para se favorecer, né, gente? A pessoa roubou um trabalho meu. A pessoa se apropriou de algo que eu fiz e disse que é dela, e eu não tenho como provar o contrário. Então, quando eu olho com os olhos do ego, eu vejo um inimigo, correto? Eu estou vendo um inimigo, uma pessoa que me causou um prejuízo. Quando eu olho com os olhos do Cristo, eu vejo um pedido de amor. Eu vejo uma pessoa que, muito provavelmente, ela tá muito mal com as coisas dela, né? Ela deve se sentir muito incapaz, porque ela tá roubando o serviço do outro, roubando as ideias do outro. Então, minimamente, ela não confia na própria criatividade. Concordam comigo? Claro que a gente não está discutindo aqui o que vai ser feito no mundo fenomênico, tá? Isso é outra história, né? Outra história. Se eu puder provar que aquilo é meu, basicamente é isso que eu tenho que fazer, né? Mas eu vou olhar para aquela pessoa e vou pensar: é impossível ver dois mundos. Eu escolho ver a inocência do meu irmão. E eu escolho pedir ao Divino Espírito Santo que me mostre qual é a lição que nessa situação existe para eu aprender. Ó Divino Espírito Santo, o que eu tenho que aprender com isso? Ok? Por favor, me mostre. Qual é a virtude que eu preciso desenvolver? Talvez, gente, talvez a virtude seja simplesmente eu aprender a ficar em silêncio. E aprender algo muito importante, a não precisar que os outros validem o valor do que eu faço para eu me sentir bem. Às vezes, nós contamos os nossos projetos quando eles ainda nem saíram do papel.
às vezes nós falamos demais. O ideal, na vida profissional, o ideal é que a gente primeiro faça e depois a gente fale, né? E depois que a gente falar, o ideal é que a opinião do outro não seja importante para nós. Ah, o outro nem valorizou o que eu fiz. Nossa, eu fiz alguma coisa assim tão bacana, ele nem me deu atenção, né? Claro que a gente quer um reconhecimento profissional. Claro que se você tá dando duro lá na sua empresa, você quer ser reconhecido pelos seus esforços. Mas que essa necessidade de reconhecimento fique aí. Eu quero uma promoção, eu quero ficar mais competitiva para ganhar uma promoção, né? Mas que fique aí. Que eu não precise mais da opinião dos outros para validar, para dizer qual é o valor daquilo que eu estou fazendo. Vocês entendem o que eu estou falando? Que eu seja aquele que não fala nada, que só faz, né? Eu não sou aquele que vou dizer assim, eu vou construir um prédio. E esse prédio vai ter 5 andares, e a fachada desse prédio vai ser de mármore, e eu vou pegar um financiamento no banco, e eu vou fazer, e eu vou acontecer, e eu vou ganhar o prêmio de arquitetura por causa desse prédio. Não. Que eu seja aquele que faz o prédio. Porque depois o prédio fala por si só, né? E mesmo nessa situação, alguém pode chegar e tentar passar a mão naquilo que eu fiz, né? Eu me lembro que quando eu estava na faculdade, a gente teve uma disciplina, essa história é real, tá? Aconteceu há algumas dezenas de décadas atrás. Quando eu estava na faculdade, a gente tinha uma disciplina lá e tinha uma das tarefas para você ser aprovado era a economia do meio ambiente. E uma das tarefas para você ser aprovado, você tinha uma prova, você tinha na verdade 2 provas e tinha um trabalho no final, né? E aí a gente tinha que definir o tema do trabalho. E o professor chegou pra gente e falou assim, olha, vocês pensem durante a semana num tema para o trabalho, que na semana que vem eu vou ouvir os temas e vou autorizar ou calibrar, digamos assim, né? Pra gente ver se tá tudo bem, e aí vocês vão continuar, vocês vão então buscar vocês vão fazer o trabalho. Aí o que eu fiz? Eu naquela mesma hora, eu tive uma ideia, e eu escrevi no meu caderno a minha ideia. A aula terminou, ele encerrou a aula desse jeito e eu escrevi a minha ideia. Eu vou fazer isso assim, 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 assim. Quando chegou no final da aula, uma colega minha, que por sinal é uma profissional, era uma aluna brilhante, absurdamente brilhante, e até onde eu sei hoje está absolutamente bem posicionada profissionalmente, ela me pediu para checar uma anotação minha no meu caderno ou tirar cópia da aula. Agora eu não me lembro. E aí eu, ingenuamente, sempre fui meio imbecil, né? Ingenuamente entreguei o caderno para ela. Quando foi na semana seguinte, ele foi discutir com a gente na turma quais seriam os trabalhos e ela levantou a mão e falou, o meu trabalho vai ser isso, vai ser assim. Era o meu trabalho. Era o meu trabalho. Era o meu trabalho ipsis literis. Aí eu fiquei em choque. Eu fiquei em choque com aquilo. Eu fiquei em choque. Eu não me lembro se aconteceu exatamente desse jeito. Eu não me lembro exatamente como foi. Talvez esteja faltando aqui com a verdade, mas basicamente foi isso. Aí, o que eu fiz? Gente, eu já era estudante de UCEM, né? Eu rapidamente pensei comigo assim, como é que eu vou sair dessa situação? Eu não vou tomar satisfação com essa menina, né? Eu não vou dizer pra ela, você roubou o meu trabalho. Inclusive porque eu não ia poder provar,
E eu não poderia, inclusive, provar que ela não teria tido a mesma ideia que eu antes de olhar o meu caderno. Gente, enquanto a galera lá estava se apresentando para o professor, eu fiquei para uma das últimas e eu falei assim, eu vou inventar outro trabalho. Ela vai fazer esse, eu vou fazer outro. Deus vai me dar a inspiração aqui. A inspiração veio. Quando chegou na minha vez, Jaqueline, o que você vai fazer? Eu vou fazer isso assim, 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 assim. Eu recebi uma intuição de um trabalho muito mais legal do que aquele que eu tinha inventado antes. Muito mais legal. Aí ele virou para mim e falou, olha, eu acho uma excelente ideia. Vai por esse caminho, faz desse jeito, faz daquele jeito, faz aquilo outro. Eu não falei nada. Depois, obviamente, eu fui me queixar com as minhas amigas. A gente sempre dá uma reclamada, né? Eu fui me queixar com as minhas amigas e... beleza. Apresentei o trabalho, fiquei com A na disciplina, tirei mais do que 9 no trabalho, já tinha ido super bem nas provas. Fiquei com mais do que 9, fiquei com A na disciplina. Nunca toquei nesse assunto com essa menina. O que eu acho que aconteceu, né? Porque eu não sei, não perguntei pra ela. Eu acho que ela ficou muito surpresa, né? Eu acho que ela estava esperando que eu fosse lá tomar satisfação com ela, que eu fosse reclamar, que eu fosse dizer que a ideia era minha. Ela ia dizer pra mim que ideia é sua louca, né? Alguém precisa te ajudar aí, alguém precisa te internar, você é uma louca, né? Então, gente, é uma forma de como olhar para, né? Ali naquele momento eu falei assim, eu vou ter que resolver essa situação agora, né? Eu vou ter que resolver essa situação agora. Agora, vai ter que ser agora, né? E aí eu olhei e eu me lembro que eu pensei assim, gente, essa menina é tão inteligente, ela era melhor aluna do que eu, mais inteligente do que eu. Eu falei assim, pra que isso? Que mentalidade escassa, né? Mas o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e se Ele me deu uma ideia boa, Ele vai me dar 300 outras ideias boas. E ali eu me desconectei do mal feito dela, sabe? Então é isso, é impossível ver dois mundos. Eu não fiquei aprisionada na culpa da minha irmã, se é que vocês me entendem. Eu segui, fui adiante. Ok? Muito bem. Muito bem. Texto do livro A Linguagem da Liberdade, do dia 10 de maio, de Melo de Beach. Desfrutando dos dias bons. As coisas boas podem fazer parte habitual de sua vida. Não há absolutamente nenhuma virtude no sofrimento desnecessário que muitos de nós sentimos por tanto tempo de nossas vidas. Não temos de permitir que outros nos façam sentir miseráveis e não temos de nos sentir miseráveis. Um bom dia não tem que ser a tal, entre aspas, calma antes da tempestade. É uma antiquada maneira de pensar que aprendemos em sistemas problemáticos e disfuncionais. Ao nos recuperarmos, ter um bom dia ou uma sensação boa não significa que estamos em negação. Não temos de destruir nossos bons momentos obsessivamente procurando ou criando problemas. Não temos de nos sentir culpados porque outras pessoas não tiveram um dia bom. Não temos de nos sentir mal como elas. Elas vivem seus dias e emoções e nós vivemos os nossos. Uma boa sensação deve ser desfrutada, mais do que podemos imaginar. Os bons dias estão aí à nossa frente. Hoje me permitirei desfrutar do que é bom. Não tenho de destruir o meu dia ou uma boa sensação. Tampouco tenho que deixar que outros o estraguem. Duas lições importantes aqui. Primeiro, aquela história que a gente brasileiro tem muito, né? Que a gente fala, tá bom demais para ser verdade, né? É a tal da calma antes da tempestade. Não, quando você começar a pensar essas bobagens, você vai repetir o mantra do Access Consciousness. Universo, como pode melhorar? Universo, como pode melhorar ainda mais? Universo, mostre-me algo maravilhoso hoje, tá? E segundo,
não deixar que um acontecimento estrague o seu dia, né? Então, por exemplo, essa semana teve um dia, eu não me lembro qual dia foi, que eu estava no trabalho e eu me peguei com os pensamentos de bode, sabe? Aquela nuvem preta em cima da sua cabeça. Aqueles pensamentos do bode preto, né? E eu tô lá na frente do computador, trabalhando, ruminando com aqueles pensamentos horrorosos. Aí eu falei assim, por que eu me conectei com esses pensamentos? Show pensamentos. Minha vida está maravilhosa. E aí eu me voltei, eu me reconectei com uma corrente boa de pensamentos, né? Porque isso são os pensamentos do inconsciente coletivo, né? O Gasparetto falava muito disso, né? A corrente astral, em qual corrente astral você vai pegar do inconsciente coletivo? Qual vai ser o ônibus que você vai tomar? Não pode, não pode, você tem que dar uma sacudida. Aí eu dei uma sacudida assim, que isso? Por que eu tô tendo esses pensamentos horrorosos? Gente, eu tava num bode, vocês não têm noção, sabe? Eu tava assim, na frente do computador trabalhando, ó vida, ó céus, ó dor, ó azar, por que tudo dá errado pra mim? Sabe? E umas coisas totalmente irreais, né? Aí eu falei, eu vou sair disso. E a gente sai num estalar de dedos. Quando a gente toma a decisão, quando a gente escolhe, não duvidem disso. Você sai e fala, não, esses não são os pensamentos que eu compartilho com Deus. Show pensamento ruim. Show pensamento ruim. Nada disso. Nada disso. Acabou. Aí eu mudei de frequência. Eu mudei de frequência imediatamente. Então, vamos supor que tem um dia que aconteça algo que deixou você chateado, né? Aconteceu alguma coisa que deixou você, assim, bastante chateado. Tipo, seu dia começou com aquela chateação. Agora eu me lembrei, foi na quinta-feira, que aconteceu um negócio logo de manhã cedo, que me deixou chateada, né? Enfim, um negócio que me irritou profundamente e que, na minha opinião, foi completamente desnecessário. E aí eu fiquei amarrando aquele bode. E aí eu falei assim, Jaqueline, olha só, se isso aconteceu dessa forma, era porque tinha que acontecer dessa forma. Tem um bem oculto aí para isso não ter sido do jeito que você queria que fosse. Então, sai pra lá, tá? E aí eu saí daquela energia horrorosa. Foi exatamente isso, foi quinta-feira de manhã. Então, gente, é assim, ó, é num piscar de dedos, é num estalar de dedos, é num piscar de olhos. É uma decisão, é uma escolha, você não fica aí. Você não pode ficar. Você já tem evolução espiritual, você já tem conhecimento para sair disso muito rápido. Não vou ficar aqui não. Esses pensamentos não são meus, se não são bons, não são meus. Porque os meus são aqueles que eu compartilho com Deus. Esses são meus e são bons, todos bons. Eles podem até ser um pensamento de alerta. Calma, não avança esse sinal. Calma, não atravessa essa rua agora. Mas não é assim, nossa, mas você é uma besta mesmo, né? Você vai avançar esse sinal de novo. Não é assim. Não é assim que Deus fala com a gente. Então, se não é bom, não é de Deus. Se não é de Deus, não é seu, porque você e Deus são um. Tá? Beleza. Agora a gente passa para a leitura do nosso livro Milagres no Trabalho, transformando a sua orientação interior em influência exterior, tá bom? Ouvindo o espírito versus ouvindo o ego. Olha que interessante o texto que a gente vai ler hoje. Agora vamos um pouco além a respeito daquilo que acontece quando você decide convocar a sua orientação, que é referida no curso como sendo o Espírito Santo. Nesse ponto, nós vamos assumir que você já está, já abraçou essa ideia, né? Já abraçou a ideia de que sob essas camadas, sobre camadas de julgamento, de especialismo e de projeções, todos nós temos uma presença pacífica dentro de nós, nos levando a outra forma, a uma melhor forma, né? Tá falando aqui daquilo que a Helen falava, né? Uma outra forma. E agora? O que fazemos? Né? Deve haver uma outra forma. É disso que ela está falando. Embora o curso não use essa linguagem, ele declara
que o único propósito do Espírito Santo é brilhar como um farol nas nossas mentes, nos guiando de volta para o amor. Ou, para colocarmos isso de outras formas, uma vez que todos nós temos pensamentos de medo, o ego, pensamentos de amor, o milagre, e a capacidade de escolhermos entre eles, o Espírito Santo nos serve como um gentil lembrete, né, de que o amor é a única escolha que nos permite experimentarmos um sentimento de paz, tá? E aí ela vai citar o livro-texto. Vamos ao livro-texto em português. Então, estamos 7:1 a 6. A voz do Espírito Santo não comanda, pois é incapaz de arrogância. Não exige porque não busca o controle. Não vence porque não ataca. Simplesmente lembra. É capaz de compelir devido apenas ao que ela te relembra. Traz à tua mente o outro caminho, permanecendo quieta, mesmo em meio ao tumulto que possas fazer. A voz por Deus é sempre quieta, porque fala de paz. A paz é mais forte do que a guerra, porque cura. A guerra é divisão, não soma. Ninguém ganha com a discórdia. Que aproveitará a um homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? Se escutas a voz errada, perdeste de vida a tua alma. Tu não podes perdê-la, mas podes não conhecê-la. Assim sendo, ela está perdida para ti, até que escolhas certo. Quando se trata do Espírito Santo, entretanto, as más notícias são que nós frequentemente estamos muito distraídos, muito mentalmente entulhados e, francamente, muito cativados pelo pensamento que bloqueia a nossa capacidade de ouvi-lo. Então, quanto mais estática o ego cria em nossas mentes, menos nós somos capazes de nos sintonizarmos com o mentor interior, que é a nossa única saída. Se unindo a esse problema, compondo este problema, também está o fato de que o ego sempre fala primeiro, o que significa que a qualquer momento que você estiver dando passos em direção a uma perspectiva mais conectada e amorosa, o ego estará lá imediatamente, tentando você acreditar que apenas você, tentando fazer você acreditar que você está sozinho, que você não é digno de amor, que você não é digno de sucesso de forma alguma. Adicionalmente, à medida em que você presta atenção ao seu ego mais cuidadosamente, ao longo do tempo você também irá notar que ele não apenas tende a ser o primeiro pensamento que você escuta, mas também tende a ser o mais barulhento, o que fala mais alto. E isso é de se esperar, embora o que você não devesse esperar é que a voz do Espírito Santo ainda se tornará... O que você não deve esperar é que a voz do Espírito Santo vá falar ainda mais alto para competir com a voz do ego. Isso não existe. O Espírito Santo, ele sussurra na sua mente, tá bom? E aí ela vai citar outro texto do livro Texto. Vamos a ele. Vamos a ele. A dor não é de Deus, pois ele não conhece nenhum ataque e a sua paz te envolve silenciosamente. Deus é muito quieto, pois nele não há nenhum conflito. E então, aqui nós estamos para outra muito famosa, para uma outra citação do curso muito famosa, né? Uma outra pergunta muito famosa do curso. Como você sabe quando você está ouvindo a voz do Espírito Santo ou a voz do ego?
Eu duvido que tenha havido um estudante de um curso em milagres que não tenha perguntado a si mesmo isso, não tenha feito essa pergunta a si mesmo em algum ponto, né? E é provavelmente nesse ponto quando você começa a se voltar para dentro, para a sua própria orientação interior, para que ela te ajude com os desafios no seu local de trabalho. Então a pergunta vai aparecer para você também. Desta forma é imensamente útil que o curso seja tão claro na sua resposta. O curso diz que o ego sempre fala primeiro e que está errado. Para ouvir nossa orientação interior, nós devemos aquietar as nossas mentes, estar disponíveis a deixar ir qualquer investimento na resposta e ouvir a essa voz calma, pequena, baixa, né, dentro de nós. O fato de que a nossa orientação interior seja jamais estridente, mas fale conosco com uma voz pacífica e amorosa, é um sinal da sua autenticidade. E eu acho que todos nós temos que aprender como praticar, precisamos praticar, né, em como fazer essa distinção. Precisamos aprender essa prática, né? Amanhã a gente vai falar mais disso, tá? E esse texto é do William Thetford, coautor de Um Curso em Milagres. Como o Bill disse, né? O Bill é William, apelido de William. Uma vez que você compreenda aquilo pelo qual você está buscando, se torna muito fácil diferenciar qual voz você está ouvindo, e com a prática essa capacidade apenas se torna mais forte ao longo do tempo. Colocado isso de uma forma simples, se você ouvir um pensamento de julgamento, separação, culpa ou vergonha de qualquer forma, esse pensamento é do ego. Se você ouvir um pensamento de cura ou conexão, esse é o Espírito Santo. Você pode também diferenciar qual voz você está escutando pela forma como você se sente em resultado disso que você está ouvindo, né? Se um pensamento faz com que você se sinta ansioso ou te dá um aperto no peito, você pode estar seguro de que esse é o ego. Por outro lado, se você se sentir relaxado e cálido, esse é o Espírito Santo. Como o Bill mencionou também, uma vez que o Espírito Santo sussurra e não está preocupado com a forma, se o tom da voz for excessivamente alto ou excessivamente específico, esse também é um sinal do pensamento do ego. Lembre-se, portanto, de que, a despeito do fato de que o ego pode causar uma tremenda quantidade de sofrimento, e a despeito do fato de que parece que essa voz está vindo de você, no final do dia, isso não é nada. De novo, o ego não é uma entidade ou uma força externa em si próprio. Ele é um pensamento, e um pensamento por si mesmo não é mais poderoso do que uma sombra na calçada. É apenas o nosso investimento nos pensamentos que transformam esses pensamentos em crenças. Portanto, tenha em mente de que o ego não é algo a ser temido, é apenas algo a ser desprezado. Com a ajuda do seu mentor interior, você pode despedir o seu ego, né? Mandar ele embora do emprego de seu professor, e assim como você vai aprender no próximo capítulo, você pode fazer isso instantaneamente, tá bom? Então o resto a gente lê amanhã. Eu hoje tenho que terminar o vídeo mais cedo, porque eu já tô atrasada aqui na minha vida. Tá bom, gente? Ah, não. Vamos ler novamente a nossa lição, pra gente não fechar o nosso vídeo sem a nossa lição, tá? Então, peraí. Vamos lá. É a nossa lição hoje. É impossível ver dois mundos, é impossível ver dois mundos. Que eu aceite a força que Deus me oferece e não veja nenhum valor nesse mundo, para que eu possa achar a minha liberdade e liberação. É impossível ver dois mundos. É impossível ver dois mundos. Busco a minha liberdade e liberação. E este problema, esta crítica, esse julgamento, essa situação horrenda,
não faz parte do que eu quero. Eu não quero mais isso na minha vida. Tá bom? Então, meus amores, minhas amoras, essa era a mensagem do dia. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.